Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Novo dia raiou, a paz no coração, tudo novo se tornou, alegria e mansidão. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Jesus eu encontrei a autoestima, o amor sem medida, e nele me salvei. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Jesus está comigo, prossigo alegre agora, e graça salvadora, o melhor amigo. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Jesus pensa em mim, como posso temer, com o amor sem fim, Cristo me faz vencer. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Dentro do meu coração, tudo novo se tornou, um passado de aflição, novo dia raiou. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Novo dia raiou, a paz no coração, tudo novo se tornou, alegria e mansidão. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Dentro do meu coração, tudo novo se tornou, um passado de aflição, novo dia raiou. Constitucionais colocados a partir da Casa Branca. E os representantes do Irã e dos Estados Unidos se reuniram em Roma. Bom dia. No momento, domingo 20 de abril de 2025, horário 6 horas da manhã, 29 minutos. Lamentavelmente, a China declarou guerra aos Estados Unidos, guerra nuclear.
Então, os mísseis atômicos, a frota China, os mísseis balísticos intercontinentais se encontram sendo deslocados. Neste momento, todas as tropas já estão posicionadas e o confronto ele pode acontecer em minutos. A conversa dos Estados Unidos e Irã está interrompido. A Ucrânia estabeleceu que iria entregar as terras raras, mas agora é tarde. O conflito está já posicionado. Os Estados Unidos não vai se manifestar naquela região. Então a Europa está à própria sorte com a Rússia. A Rússia declarou que, lamentavelmente, a OTAN está totalmente perturbada e o conflito ele parte já a um posicionamento de confronto. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro, onde as tropas se deslocaram já da China, se encontravam em bases militares em ilhas no Pacífico e se posicionaram no México. E estão lá alegando que vão supervisionar as tropas mexicanas para que o narcotráfico local não tome o exército mexicano como braço armado do narcotráfico. Então a presidente do México está fazendo tratados com a China para este posicionamento. Então já existem tropas chinesas no México. O porto da China, no Peru, está posicionado para receber navios da China que se deslocam, saíram do Chile, ou seja, a China saiu do Chile com as suas tropas que estavam no território chileno e se deslocaram para o Peru. Então, nós temos já os generais do Hamas, do Hezbollah, das tropas do Irã, 400 terroristas distribuídos pelo Equador, Peru e Brasil. O filho da puta do Luiz Inácio Lula da Silva, ele recebeu a ordem de guerra do Peru. O Peru declara guerra ao Brasil, já que o Brasil é um conglomerado de narcoterroristas que estão estabelecidos todos no território de 26 estados e do Distrito Federal. Então o Brasil, país narcoterrorista, será invadido pelas tropas do Comando Sul. A guerra entre 10 países que fazem fronteira cerca com o território brasileiro e 7 países do Caribe. Os Estados Unidos da América já se encontram com os seus submarinos nucleares distribuídos por todo o Pacífico, por todo o Atlântico, e já está declarada a guerra dos Estados Unidos. O Canadá não vai fornecer energia elétrica para os Estados Unidos. Então os Estados Unidos vai ter apagão de luz no território americano. Já está posicionado
a terceira guerra nuclear mundial em todo o território do planeta. Temos toda a posição logística para o abate de todos os partidos comunistas que se encontram na República Federativa do Brasil, seus líderes e os seus componentes. Até então, não estamos encontrando senadores, deputados federais do narcotráfico que compõem o governo brasileiro. Estamos estabelecendo já a visita do presidente dos Estados Unidos da América no território da República Federativa do Brasil a empossar o senhor presidente da República, Messias Bolsonaro, no mandato tampão até 2026. Ele, se for vítima do Supremo Tribunal Federal, reduto de narcotraficantes, haverá a invasão de guerra a estabelecer o senhor Messias Bolsonaro, cidadão americano, e presidir a representatividade consular dos Estados Unidos da América na América do Sul, ocupando todo o território de Sul-América e Centro-América, posicionado com as tropas dos Estados Unidos ao fim e a extermínio de todos os partidos comunistas, 17 partidos, 17 executivos do narcotráfico na América do Sul. Já está determinado. Pedimos à população da República Federativa do Brasil que se arme, procurem armas, porque estão todos já em guerra à sobrevivência. Temos narcoterroristas, espias e sabotadores que trabalham para a China, estabelecidos na Superintendência da Polícia Federal. Lewandowski é alvo, o Superintendente da Polícia Federal é alvo, membros do Ministério Público Federal são alvo, autarquias são alvo, onde vai haver uma limpa, como também representantes das concessionárias de televisão e âncoras. Toda a Europa está em guerra nuclear. Macron declarou guerra. E agora já está posicionado o embate. O presidente da Ucrânia, como os presidentes da Europa, do euro, da zona do euro, estão identificados conjuntamente com os seus grupos do narcotráfico na Greta, de todas as máfias a serem abatidos imediatamente. Não há condições de diálogo, só uma única posição. Vocês têm que imediatamente abdicar, entregar as suas armas aos Estados Unidos da América, porque estão procedendo a invadir os Estados Unidos da América pelo Canadá. Já está havendo conflito no Polo Norte, onde a Holanda, a Dinamarca, países do narcotráfico, todos serão abatidos. E que eles não permitiram a defesa dos povos da região onde tem as bases militares americanas. No momento, quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiappano,
árbitro, justiça internacional, arbitragem internacional, justiça particular, justiça paga. O Conselho Permanente da ONU, ele fugiu para a China e está sequestrado ou permanece na China. O Luiz Inácio Lula da Silva, ou o Moacir, conjuntamente com o ministro da Casa Civil e vários outros elementos do GovBR, foram também para a China. Então a China está em guerra com o Brasil. O Brasil, da mesma forma que a Venezuela e que toda a região, estão sendo liderados e estão sendo posicionados à administração da Quarta Frota dos Estados Unidos da América, a serem libertos pelos Estados Unidos da América em todo o continente da América do Sul e América Central. Não tem condições, a China não tem condições, o Irã não tem condições, a Europa, a fazer frente à Terceira Guerra Mundial contra os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América já se posicionou a não permitir nenhuma embarcação china em se posicionar no Pacífico e nem no Atlântico. Neste momento, já estão sendo todas as posições de mísseis intercontinentais. Em razão de 15 a 20 minutos, começam os alvos a serem objetivados. O Brasil é alvo de mísseis supersônicos da China, da Coreia do Norte, do Irã e também do Peru, do Equador e do México. Estamos na Terceira Guerra Mundial. Quem está falando agora com patente militar é o senhor Oscar Aníbal Tchapano. A defesa, a pátria defesa do povo humano da América do Sul, da América Central, da Europa. Fica afastado o governo corrupto da República Federativa do Brasil e se posiciona as tropas do Exército, Marinha Aeronáutica livres brasileiros. Se convoca todos os recrutas, todos os que estão na reserva do Exército, da Marinha Aeronáutica, a seu posicionamento em logística de guerra nuclear, encabeçados pelos Estados Unidos da América, para a defesa do povo brasileiro e do povo da América do Sul. Já temos toda a logística de armas, bombas hiperbáricas, bombas de laser, que mandam centenas de objetivos de raios laser a abater embarcações, aviões, mísseis em qualquer lugar do planeta. Já estamos procedendo. Torno a repetir, isto não é um filme de ficção. No momento, domingo 20 de 2025, horário 6h44, Brasília está tomada pelas tropas do Exército da Marinha Aeronáutica. Está afastado o Congresso, está fechado o Senado, a Câmara de Deputados. Está empossado
o senhor presidente da República, que se encontra se restabelecendo no hospital, e se determina a presença do vice-presidente general 4 estrelas, conjuntamente com o general Mourão 4 estrelas, a defesa da República Federativa do Brasil e a prisão imediata de todo o pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Todos já identificados como narcotraficantes réus, como também todos os partidos políticos de esquerda, terroristas, que receberam a anistia no passado e se revelaram a um posicionamento que desde o primeiro momento do Nixon e do mentor intelectual Kissinger pretenderam e estabeleceram a China a querer tomar a membresia do planeta. Já estamos posicionados na Terceira Guerra Mundial atômica. Não haverá sobreviventes, posto que todos, uniformizados ou não, são alvos a serem exterminados. A abdicar antes do conflito ou serem destruídos, porque eles são terroristas mentirosos, como procede o Ayatollah Khamenei, que é alvo a ser destruído imediatamente. Já estamos na Terceira Guerra Mundial. Que o senhor Yahu Shalom Merushai nos defenda e nos proteja. Que também o senhor Yahushua, como também Yeshua HaMashiach, como também o senhor Yeshua, nos defenda, porque já estamos na Terceira Guerra Mundial Nuclear. Por ordem de posicionamento de guerra nuclear, não sabemos se vai haver novas lives, já que estamos posicionados à defesa da República Federativa do Brasil. Por favor, não se exponham a população, fique atenta, porque os terroristas fardados, espias e sabotadores, estão nas tropas como terroristas infiltrados na Polícia Federal, na Polícia Militar, na Polícia Civil, e qualquer cidadão civil tem potencial de terrorista. Fiquem atentos, observem qualquer artefato explosivo, fiquem atentos, porque estamos em guerra. Maiores informações, entraremos em contato. Selva! 400 comandantes do terrorismo, do Hezbollah, do Hamas, do Estado Islâmico. Eles estão estabelecidos no Equador, no Peru e no Brasil. Eles estão agendados ao suporte de elaborar as milícias terroristas, todos ao combate. Estes elementos, eles fugiram do Líbano, fugiram
da faixa de Gaza, fugiram do Irã, fugiram do Iêmen e vieram todos para cá, onde eles estão se estabelecendo ao combate e a atos terroristas. O Luiz Inácio Lula da Silva, Óbito, Alckmin e o GovBR, eles estão fugindo para a China, já que a China capitulou. O Xi Jinping, ele não é mais representante do CCP. Ou seja, a China não suporta mais o conluio da política expansionista a determinar sua soberania mundial. A China está determinada ao fracasso, onde pode ser considerado todo o seu território e todas as pessoas que compõem o exército chinês a serem eximados, queimados. Então a China, conjuntamente com a Ucrânia, conjuntamente com o Macron, conjuntamente com toda a Síria, todos, o Erdogan, todos já estão sendo colocados ao extermínio. Ou seja, estamos em guerra atômica nuclear, em que eles querem detonar as bombas no dia 20 de abril de 2025. Nós temos que proceder imediatamente com a tomada de decisão imediata do Brasil, do seu corpo representativo de patriotas, verdadeiros representantes do povo, e não de partidos políticos que querem delipendiar, roubar, através das emendas PIX, o dinheiro que é estabelecido para a população da República Federativa do Brasil. Nós não podemos permitir que Alcolumbre, que o presidente da Câmara de Deputados continuem representando a Orcrim Foro de São Paulo. O Moacir e os seus conglomerados de sósias, que se fazem chamar Luiz Inácio Lula da Silva, todos estão fadados ao pelotão de fuzilamento por serem plágio, terroristas, conjuntamente com todos os representantes dos 22 partidos. Todos, sem exceção, afrontarão o pelotão de fuzilamento. Devemos colocar fora do presídio, da tortura, desse filho da puta, do Alexandre de Moraes, do Michel Temer e da puta que os pariu, a tortura de mais de 1.700 pessoas que estão sequestradas. A casa caiu geral, no mundo inteiro, porque estamos em guerra nuclear. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chaparro. E conforme determinação, tem que assumir o mandato tampão o senhor Messias Bolsonaro a presidir até 2026, fazer uma auditoria tributária. Tudo está cancelado. Todas as informações do Haddad, do Conselho de Administração do Brasil, das centrais de pagamento
ou seja, Dataprev, está tudo corrompido, tudo trabalhando para a China desse também ator que ocupa a carcaça do Xi Jinping, do presidente da China, que é óbito, morreu, e colocaram o fantoche no lugar dele. Então, está tudo descoberto e vamos proceder. Temos que tirar todos os elementos que se encontram no Supremo Tribunal Federal, todos os cartórios, todos os desembargadores auxiliares. Temos que fazer uma limpa, porque estão querendo matar a população da República Federativa do Brasil. Não podemos permitir mais. Quem está falando é o interventor, o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro, juiz corregedor na sua função, na investigação da cleptocracia, a sociedade de ladrões, da ONU, membresia de 196 países, de funcionários públicos que se uniram a querer dominar o planeta e não chegando a um contexto de liderança, estão todos em guerra nuclear. Então vamos acabar com todos vocês. Os Estados Unidos da América vai proceder imediatamente com o líder supremo, o Ayatollah Khamenei, Sharmuta, será destruído. Não vamos voltar para trás. Determinamos imediatamente que o Congresso, do Senado e a Câmara de Deputados, em posse o presidente da República, o senhor Messias Bolsonaro, como foi feito no Equador, e realizar eleições auditáveis para 2026. E todo aquele que se sublevar com esta diretriz do interventor, o senhor Oscar Aníbal Chapano, é considerado terrorista. Estão entendendo? Estou sendo claro? E conforme determinação de sobrevivência, meu Pix é meu e-mail, oscaranibalchapano@gmail.com, plataforma Banco, Mercado Pago. Meu Pix de sobrevivência, meu CPF, 510 466 447 34, plataforma Banco, Mercado Pago. O Supremo Tribunal Mundial, a pedido da China, julgou que os fundos derivativos que a China tem no seu poder não têm valor. Foram todos transacionados em décadas entre países que compõem 196 nações do narcoterrorismo de funcionários públicos. E ele quis se impor e quer cobrar uma dívida aos Estados Unidos da América que ele forjou e estabeleceu corrupção. E ele está sentenciado à morte. Já morreu. Tem um sósia aí. Entenderam? Então acabou a Assembleia do Povo da China. Não existe mais. Todos serão abatidos. Sem exceção. Acabou. Viralize isto. Meus amigos e amigas, patriotas, nós acabamos de assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapano. Foi um conteúdo, sensacional. Ele explicou para todos nós de maneira simples o que está acontecendo no planeta, o que está acontecendo aqui no Brasil.
E vocês observaram que já deu ordem. A Justiça Internacional, é claro que através do juiz Oscar Aníbal Chapano, que ele é juiz arbitral, interventor. Então, meus amigos, é o seguinte. Depois, eu quero aqui passar um vídeo, né? 8 minutos. É sobre o ex-assessor de Moraes. Ele tem a oportunidade de passar o Brasil a limpo. É muita sujeira que está acontecendo no país. Depois, né, desse conteúdo de 8 minutos, o mestre Dinho, eu recebi do juiz Oscar Aníbal Chapano, ele me autorizou que eu vou passar, né, colocar para vocês assistirem, ok, tem aí matérias, né, ou conteúdos, ou vídeos, importante que fala o que eles aí não estão mostrando. A televisão, etc, etc. Então, eu já falei, quero aqui também agradecer o juiz Oscar Aníbal Chapano, gratidão, juiz. Né? Juiz Oscar Aníbal Chapano, vocês poderão observar, né, que ele tem capacidade, ele é um homem valente no bom sentido, é a voz da verdade. Portanto, eu quero aqui, né, vocês vão assistir 8 minutos, né, o ex-assessor de Alexandre de Moraes, Eduardo Tagliaferro, tem uma oportunidade de ouro de ajudar a passar o país a limpo, revelando os detalhes do esquema de perseguição política contra adversários montado nas estruturas do STF. Conversas vazadas de WhatsApp obtidas como exclusividade pela Gazeta do Povo. O restante aqui vocês irão assistir o vídeo, né? O vídeo a seguir, o vídeo que fala aí sobre o ex-assessor de Alexandre de Moraes. É bomba, mais bomba. É muita bomba, é muita sujeira. Essa sujeira, logo, logo, ela vai ser limpa. Para mim não falar em outras palavras, porque o juiz Oscar Aníbal Chapano, ele já falou tudo o que ele tem a capacidade e o direito de falar. Ok? Vocês entenderam? Então, em seguida, vamos assistir aí o ex-assessor, não é o ex-assessor, certo? É um jornalista, né, que vai explicar tudo direitinho aí, ok? Então é o seguinte, não sai, depois tem várias matérias do juiz Oscar Aníbal Chapano. Hoje, dia 20 de abril do ano de 2025. A seguir! A história recente da República Brasileira está repleta de heróis improváveis, cidadãos comuns ou funcionários de segundo escalão que saíram do anonimato com depoimentos que derrubaram poderosos de seus pedestais e expuseram esquemas de corrupção. Um dos exemplos mais emblemáticos foi do motorista Heriberto França, que em 1992, em entrevista à revista Isto É, revelou que Paulo César Farias, o ex-tesoureiro da campanha de Fernando Collor, bancava as despesas do presidente, como a compra de um Fiat Elba e a reforma da famosa Casa da Dinda. Collor acabaria sofrendo impeachment naquele mesmo ano. Em outro escândalo envolvendo poderosos, a secretária Fernanda Somaggio, que trabalhava para o publicitário Marcos Valério, contou em entrevista em 2005 que viu malas de dinheiro circularem para financiar as campanhas do PT. Foi um dos fios da meada do escândalo do Mensalão. Outro caso famoso envolveu o caseiro Francenildo Costa, que revelou que o então ministro da Fazenda de Lula, Antônio Palocci, frequentava uma mansão de Brasília usada por lobistas para fechar negócios suspeitos e promover festas com garotas de programa. Em todos esses casos, houve coragem desses personagens para trazer a público fatos que os políticos e corruptos prefeririam manter na obscuridade. Vale lembrar também que foi a partir do depoimento de uma dona de loja de materiais de construção, Patrícia Melo Nunes,
que a Operação Lava Jato descobriu que as obras do sítio frequentado pelo presidente Lula em Atibaia eram pagas pelas empreiteiras Odebrecht e OAS. E agora temos um novo personagem cujo depoimento pode estremecer as estruturas do poder no país, notadamente no judiciário, e que implica diretamente Alexandre de Moraes. O perito Eduardo Tagliaferro, ex-assessor de Moraes, como aponta a reportagem exclusiva da Gazeta do Povo, revelou em conversas com a mulher um clima de perseguição, terror e intimidação imposto pelo chefe. Num trecho da conversa de WhatsApp vazada sem querer pela Polícia Federal, ele disse: "Se eu falar algo, o ministro me mata ou me prende." Em outro trecho do WhatsApp, afirmou que tinha o desejo de contar tudo de Brasília antes de morrer. "Minha vontade é chutar o pau da barraca, jogar tudo para o alto", escreveu Tagliaferro. Lembrando que Tagliaferro é o perito que chefiou durante as eleições de 2022 a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, criada no TSE, então presidido por Moraes. Ele era o responsável por relatórios sobre políticos, ativistas e veículos de comunicação que publicassem nas redes sociais críticas ou ofensas ao ministro, às urnas eletrônicas, ao TSE, ao STF. Foi para ele que o juiz instrutor do gabinete de Moraes, Ayrton Vieira, disse para usar a criatividade contra a revista Oeste, para encontrar alguma coisa que enquadrasse a publicação por ordem de Moraes. Tagliaferro, vamos lembrar, disse que não tinha encontrado nada de errado na revista, apenas publicações jornalísticas. E aí recebeu aquela histórica orientação de Vieira que virou um clássico instantâneo. Use a sua criatividade. Pegue uma ou outra fala, opinião mais ácida. O ministro entendeu que está extrapolando com base naquilo que enviou. Demitido do serviço público, Tagliaferro confessou nas conversas de WhatsApp vazadas que tem medo de ser preso ou morto, caso abra a boca contra Alexandre de Moraes. Pois eis a oportunidade de Tagliaferro dar a sua grande contribuição ao país. Ele poderia se inspirar no motorista Heriberto França, no caseiro Francenildo ou na secretária Fernanda Somaggio. Cumprir seu papel de cidadão e entrar para a história como alguém que não se acovardou nem ajudou a encobrir abusos e crimes de poderosos. Como enfatizou o editorial da Gazeta do Povo, é hora de Tagliaferro contar tudo o que sabe. Não que a situação já não seja grave o suficiente. Afinal, as próprias conversas vazadas no ano passado entre Tagliaferro e o juiz Ayrton Vieira, mostrando o uso da estrutura do judiciário para perseguição política a críticos dos tribunais superiores, já bastariam para, num país normal, levar à queda de todos os envolvidos. Mas Tagliaferro está prestes a ser o único a sofrer consequências daquele escândalo. Ele foi indiciado pela Polícia Federal por suposta violação de sigilo funcional, já que a suspeita é de que tenha vazado o teor das conversas de WhatsApp para a Folha de São Paulo. Cabe aqui citar um trecho do editorial da Gazeta. Ainda que tivesse sido sua a iniciativa de entregar os diálogos a um jornalista, o indiciamento continuaria a ser uma grande vergonha, pois Tagliaferro seria o que se convencionou chamar de whistleblower, alguém que integrou ou integra uma empresa ou órgão público, presencia ou participa de atos ilícitos e decide trazê-los à luz pelos meios que tiver à disposição, por exemplo, entregando documentos a jornalistas. Qualquer nação decente protege seus whistleblowers, pois eles ajudam a aperfeiçoar a prática empresarial ou o poder público ao expor ilegalidades. O Brasil faz deles bodes expiatórios enquanto varre o escândalo para debaixo do tapete. Eduardo Tagliaferro precisa falar. O país precisa que ele fale o que sabe. Como funcionava a perseguição aos desafetos do STF? Quem dava ordens? Por que ele teme morrer se abrir a boca? Data venia Tagliaferro, pelo bem da nação, você precisa botar a boca no trombone. Com a mesma sinceridade do motorista Heriberto França. Em 92, Heriberto foi questionado sobre suas motivações para expor o esquema de PC Farias. Sou patriota, ele disse. E o então deputado Roberto Jefferson perguntou, só isso? Ao que Heriberto replicou, isso é pouco? Você que acompanhou o vídeo até aqui sabe que a Gazeta do Povo faz um jornalismo que busca a verdade. E para garantir que os nossos leitores não fiquem reféns das narrativas de sempre, aquelas que tentam apagar a relevância do cristianismo na fundação do Brasil, a Gazeta lançou o e-book A Ordem de Cristo e a História Secreta do Descobrimento.
Leitura recomendada para entender e resgatar as nossas origens. Então eu convido você a assinar a Gazeta do Povo e ganhar acesso a esse e outros materiais exclusivos para assinantes, pagando só R$ 1,90 por mês nos 6 primeiros meses. Acesse gazetadopovo.com.br/oferta ou o QR Code que aparece na sua tela e o link que está na descrição do vídeo. Garanta agora o seu acesso na promoção Brasil 525 anos com 90% de desconto. São só 6 centavos por dia. Repito, acesse gazetadopovo.com.br/oferta. Assine já antes que a promoção acabe. Promoção Brasil 525 anos. Assinando a Gazeta do Povo, você ganha de presente o e-book A Ordem de Cristo e a História Secreta do Descobrimento. Um livro fascinante com a verdade sobre a origem do nosso país. O valor da assinatura já vem com 90% de desconto. De R$ 27,90 ao mês por apenas R$ 1,90 ao mês nos 6 primeiros meses. Essa é a melhor oportunidade para começar a ler a cobertura e os colunistas da Gazeta do Povo. Clique agora no link e garanta o seu e-book A Ordem de Cristo e a História Secreta do Descobrimento. Promoção Brasil 525 anos. Para construir um Brasil melhor, precisamos da verdade. Polícia Federal mira a cidade sob gestão do pai do deputado Hugo Mota. Para os parlamentares de direita, uma forte pressão e intimidação ao presidente da Câmara dos Deputados para que ele não coloque em votação a pauta de anistia e projetos que desagradam a esquerda. Na sua opinião, a Polícia Federal tem razão ou isso é uma intimidação no deputado Hugo Mota? Fuerzas Especiales China llegan a México para enseñar a militares mexicanos a pelear en batalla e poder entrar em potência mundial. Mas tem aqui, ó, China convoca o Conselho de Segurança da ONU e acusa os Estados Unidos de intimidação. E, porra, faz todo sentido, né? Então, ó, na próxima quarta-feira, dia 23, uma reunião informal do Conselho de Segurança da ONU para acusar os Estados Unidos de intimidação e de lançar uma sombra sobre os esforços globais para a paz e para o desenvolvimento. Porra, perfeito. E eu não sei se já teve isso antes, confesso que não sei mesmo, se algum membro do Conselho de Segurança convocou o Conselho de Segurança para acusar outro membro do Conselho de Segurança, né? Olha só, hein? Mais uma novidade e uma bomba para o início desta semana, que eu vou falar uma coisa para você, rapaz. Brasília preocupadíssima, porque a semana já vai começar bombástica para o Supremo Tribunal Federal, depois de tudo que nós já trouxemos para vocês aqui no canal, o desenrolar dos fatos, ministro Alexandre de Moraes podendo ser categorizado como criminoso nos Estados Unidos por conta do que eles estão chamando de um trambique, uma falcatrua contra o ex-assessor do presidente Bolsonaro. Tem também uma situação muito grave para o Supremo Tribunal Federal, é que nos Estados Unidos eles estão ali sendo colocados diante de um radar, de um projeto de lei americano que pode usar o Supremo brasileiro como exemplo de uma democracia falida, ou seja, travestida de democracia, mas a partir do momento, isso vai virar um estudo mundial, que um judiciário ele é corrompido por qualquer sistema presidencialista, parlamento, qualquer coisa nesse sentido, quando vira esse jogo de gato e rato, né, inclusive escancarado pela própria Natuza Neri na Globo News, onde a Natuza Neri fala, olha, os parlamentares estão correndo um sério risco, porque o ministro Flávio Dino tem cada um deles ali na ponta da sua planilha, quem é que tem rabo preso com a justiça, quem é que está sendo investigado por corrupção, quem foi denunciado pelos tribunais de conta, quem são aqueles que foram, de certa maneira, descobertos pelo radar da Polícia Federal com indícios de falcatrua dentro do Congresso. Uma vez aprovado o PL da anistia, o Flávio Dino vai fazer uma devassa na vida desses políticos. O que os americanos entenderam? Ué, quer dizer que
o juiz ele sabe quem são os corruptos e usa isso como mordaça para poder favorecer o seu político de estimação, esse país precisa ser refundado. E uma situação muito grave que eu trago para você aqui agora é que o Hugo Mota resolveu usar a melhor arma que qualquer pessoa pode usar no momento em que ela está sendo atacada: o ataque. Ataca também. Hugo Mota resolveu partir para cima do Supremo Tribunal Federal, pelo menos são as informações que nós estamos recebendo aqui agora, e ao ministro Alexandre de Moraes na corda bamba, porque um terremoto em Brasília, os políticos à beira de um colapso, os juízes da Suprema Corte colapsados porque estão com muito medo da semana que vai se iniciar daqui a pouco, ou seja, o epicentro é a Câmara dos Deputados, onde o Hugo Mota, o jovem presidente da Câmara, que só foi eleito, repito, não vou cansar de me dizer isso aqui por conta de articulação do presidente Bolsonaro, parece pela primeira vez de alguma forma estar desafiando o Supremo Tribunal Federal, a quem ele estava com muito medo até agora há pouco, deixando o ministro Alexandre de Moraes em uma posição cada vez mais delicada. É isso aí, querido espectador, prepare-se para o que eu vou trazer para você aqui agora, o estopim, Hugo Mota e a anistia que sacode o Supremo. Bom, nos últimos dias, vocês têm acompanhado que o Brasil foi tomado por uma onda de tensão política. Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, emergiu como uma figura central no movimento que ameaça desestabilizar de vez a Suprema Corte brasileira. Em especial, o ministro Alexandre de Moraes, que, repito para você, está enrolado até a raiz do cabelo lá nos Estados Unidos, também na Europa e no Brasil. Quando a bazuca virar para o lado dele, o que esse camarada vai ter de processo para responder não é brincadeira. Bom, Alexandre de Moraes, acusado por muitos de agir como um ditador da toga. A resposta de anistia aos condenados pelo ato do dia 8 de janeiro, defendida por deputados de direita, apoiada por setores da direita, está no centro do furacão. Hugo Mota e a sua postura aparentemente em cima do muro, por conta de complicações com seu pai, a Polícia Federal que partiu para cima. Alguém falou para o Mota o seguinte: meu amigo, ou você reage, ou eles vão criar mais uma forma de colocar você no olho do furacão e não vai ter mais volta, né? Então, fontes próximas do Congresso acabam de repercutir agora, principalmente um jornal chamado O Diário Carioca, revelou que o Hugo Mota mantém conversas diretas com o ministro Alexandre de Moraes e demais ministros da Suprema Corte, segundo informações, buscando uma proposta e uma alternativa que reduza as penas dos manifestantes do dia 8 de janeiro, sem beneficiar figuras como o presidente Jair Bolsonaro. Aí você me fala, pô, então o cara é um tremendo de um picareta, né? Porque ele tá querendo ficar bem na foto, com a imagem do salvador da pátria, referente à galera do dia 8 de janeiro, que é o que todo mundo tá falando, mas não beneficiar o presidente Bolsonaro. A questão é que isso daqui é uma estratégia mais poderosa do que você possa imaginar. Analistas políticos estão dizendo o seguinte: Hugo Mota, a tua única salvação é derrubar o Xandão. Você tá na mão dele, cara. Teu pai tá na mão dele. Todo presidente que sentou na cadeira da Câmara dos Deputados ficou na mão dele. Basta olhar aí, né, por exemplo, como é que foi a trajetória de Arthur Lira, como que foi a trajetória de Rodrigo Pacheco lá no Senado Federal, que é uma casa poderosíssima. Uma vez nas mãos de ministros do Supremo, não tem mais o que fazer. Aí disseram para ele o seguinte: muda a estratégia, rapaz. Larga de ser covarde, né? Como, por exemplo, viajar para os Estados Unidos, promover recessos prolongados, não convocar a Câmara para poder trabalhar em favor da PL, da anistia, com medo de uma retaliação do ministro. Não, meu irmão. Olha para o olho do furacão, faça igual a águia,
vai para dentro do furacão, que o lugar mais calmo em uma tempestade de um furacão é no centro dele. Você já viram essa metáfora? A maneira com que a águia ela faz, ela não foge da tempestade, mas ela cai para dentro da tempestade, e dentro daquele círculo, daquele redemoinho aonde volta tá quebrando tudo, a águia passa por aquela ventania e ali, no centro do olho do furacão, ela abre as asas e sobe para o mais alto das nuvens e dali de cima ela percebe a calmaria. É o que estão dizendo, meu irmão, a única forma de você ficar livre, do Congresso ficar livre, essa galera que está em torno dele, se é um cara jovem, você não compreende, propõe para ele parar de pressionar aqueles que têm rabo preso com ele, os políticos que estão devendo para ele, os políticos que estão debaixo de ameaça para ele, para deixar passar o projeto da anistia. E veja uma forma que prejudica aí só o Bolsonaro, que é a vítima, né, a sua vítima maior. Mal sabe ele que se o PL da anistia passar, o Brasil ganha força, o Alexandre de Moraes é desmoralizado. Prender o presidente Bolsonaro é uma questão completamente diferente, porque o próprio presidente Bolsonaro já disse isso. O PL da anistia não tem nada a ver comigo. O PL da anistia é para beneficiar aqueles que estão sendo, de maneira covarde, trucidados pela caneta pesada de o Supremo Tribunal Federal nesse condenado em massa e sem direito à defesa. Eu tenho dinheiro para me defender. Eu tenho bons advogados. Eu tenho argumento que desbancam o Alexandre de Moraes a qualquer momento. É ele que não quer entender que não teve golpe. Ele não quer entender que não tem minuta. Ele não quer entender que não houve tentativa de golpe, bulhunfas nenhuma. Esse é o comentário do presidente Bolsonaro. E aí, queridos, daqui uma cartada de mestre pode acontecer. Se o Hugo Mota conseguir convencer o Alexandre de Moraes, mais a Suprema Corte Brasileira, nos bastidores, alguns ministros, também não são todos não, a parar de fazer politicagem nos bastidores, aprovando o PL da anistia, tirando essa pressão do ministro Alexandre de Moraes, que sabe, sei lá, o que ele está ameaçando quem tem rabo preso com ele nos bastidores. Duas coisas podem acontecer. O PL aprovado, justiça feita no Brasil, esses brasileiros postos em liberdade para verem suas famílias e acabar de vez com esse pesadelo com os nossos queridos compatriotas. Em segundo lugar, ministro Alexandre de Moraes completamente desmoralizado diante da humanidade. Então tá aqui uma informação que é uma informação de bastidores, é uma informação a boca pequena que nos bastidores Hugo Mota já trabalha para convencer o ministro Alexandre de Moraes deixar de fazer pressão contra o PL da anistia. Um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a liberdade deste país, longe desse troglodita da toga. Dê o seu like, ele é muito importante, comenta e compartilha aqui. O Brasil, sim, vive uma pressão tenebrosa. Alguns tabloides estão colocando aqui bomba. Hugo Mota declara guerra ao Supremo Tribunal Federal e deixa o ministro Alexandre de Moraes em pânico, né? Mas nós sabemos que nem toda guerra, meu amigo, é metralhadora na mão, mas são estratégias diante de um jogo, diante de um tabuleiro tenebroso. Eu volto daqui a pouco com muito mais para você. Até já. Citação. Se guerra é o que os Estados Unidos da América querem, seja tarifária, comercial ou de qualquer tipo, estamos prontos para lutar até o fim. Como secretário de Defesa, como você interpreta isso? Bem, estamos preparados. Aqueles que anseiam pela paz, devemos nos preparar para a guerra. Por isso estamos reconstruindo nosso exército. É por isso que estamos restabelecendo a dissuasão no ethos guerreiro, pois vivemos em um mundo perigoso com países poderosos em ascensão. A guerra comercial entre Estados Unidos da América e China começou, como se vê pelos contêineres acumulados nos docas. Esses são esperando para serem exportados. As empresas chinesas estão enfrentando um colapso total. Todos, desde pequenas empresas até gigantes como o Temu, estão lutando para sobreviver neste ambiente. Temu acabou de anunciar que está pausando todos os anúncios nos Estados Unidos.
Isso levou a classificação da Temu na App Store a cair drasticamente, e não é apenas a Temu. Os portos chineses estão fechando e pequenas empresas estão literalmente queimando até o chão. Os trabalhadores dessas empresas estão tão irritados por não receberem pagamento que estão incendiando as fábricas onde antes trabalhavam. Então vamos falar sobre tudo isso, começando, claro, com as fábricas chinesas literalmente fechando. Durante a noite, terminei de limpar, meu turno acabou e agora estou desempregada. Onde posso encontrar um emprego? Não tenho pedidos nem dinheiro para sobreviver. Com a atual guerra tarifária, muitos chineses estão perdendo seus empregos. Nem mesmo os donos de empresas são poupados. Recentemente, todos estão falando sobre o aumento das tarifas dos Estados Unidos da América. Para nós da indústria têxtil, isso é um grande golpe. Muitos dos nossos clientes pararam de fazer pedidos ou os cancelaram por completo. A situação já estava ruim e agora está ainda mais incerta. Com a intensa competição acontecendo em todos os lugares, para onde podem ir pequenas e médias empresas como a nossa? Temos grande capacidade produtiva, mas não conseguimos exportar. Se tentarmos vender no mercado interno, somos esmagados pela concorrência. É como ter ovos demais. Eles estragam antes que alguém os coma. Enquanto isso, trabalhadores em alguns lugares estão protestando. Como vocês podem ver nos clipes na sua tela, isso é de Nanjing, Jiangsu. Tenho certeza que o nome está na tela, pois devo estar pronunciando errado. Mas uma fábrica da Volkswagen está fechando após 16 anos em operação, o que levou os trabalhadores a protestarem por causa de problemas salariais. Acredito que por problemas salariais eles se referem à falta de pagamento, e é justamente esse o motivo dos protestos. Então, o que vocês acham que os oficiais do primeiro comando da capital estão fazendo em um momento como este, quando os trabalhadores estão lutando e o trabalho do governo é garantir que o povo do país esteja vivendo uma boa vida e tenha oportunidades justas? Bem, esta é a declaração de alguém que está muito próximo de Xi Jinping. Wang Qishan, ex-vice-presidente da China e aliado próximo de Xi Jinping, famosamente declarou que não temem uma guerra comercial com os Estados Unidos da América. O povo chinês pode sobreviver um ano inteiro comendo apenas grama. Isso apenas me faz rir porque esse cara provavelmente é extremamente rico. Ele é um aliado muito próximo de Xi Jinping, que por si só vale $1 bilhão, enquanto é o presidente do primeiro comando da capital. Esse cara que está fazendo esses comentários já foi vice-presidente do partido. Ele tem milhões de dólares e está dizendo aos cidadãos chineses, pessoas normais que protestam por seus salários, para comerem grama por um ano inteiro. Isso me lembra aquela cena do filme Shrek, onde o rei diz: milhões de vocês morrerão nesta guerra e esse é um sacrifício que estou disposto a fazer. Alguns de vocês podem morrer, mas é um sacrifício que estou disposto a fazer. Parece que o primeiro comando da capital tem o hábito de deixar os cidadãos chineses passarem fome. Veja, Mao fez isso nos anos 50 e Xi Jinping está tentando fazer isso em 2025. Não parece que o primeiro comando da capital tenha aprendido alguma lição de sua história, pois estão ativamente divulgando propaganda usando os próprios clipes de Mao. Em 1953, Mao declarou ao mundo estar pronto para lutar contra os Estados Unidos da América até o fim. Mesmo que isso signifique a morte de milhões de chineses. Apenas olhe os gráficos na sua tela. Mao Zedong foi um dos ditadores mais mortais da história, matando mais pessoas do que Stalin e até mesmo Hitler. O que torna isso ainda mais triste é o fato de que Mao matou seus próprios cidadãos. Ele matou de fome mais de 60 milhões de cidadãos chineses durante a paz. Nem sequer era guerra. Mao estava tão obstinado em implementar o comunismo que não se importava com quantas vidas isso custaria. E agora, Xi Jinping e o primeiro comando da capital que ele está gerindo estão usando discursos de Mao para, eu acho, energizar o espaço chinês? Cidadãos chineses, é isso que estão postando no Twitter. Quanto tempo essa guerra vai durar? Nós não somos os que podem decidir. Costumava depender do presidente Truman e dependerá do presidente Eisenhower ou do próximo presidente dos Estados Unidos da América. Não importa a duração dessa guerra, jamais cederemos. Lutaremos até a vitória total. Agora, não são apenas esses clipes de propaganda. O Partido Comunista Chinês também contrata milhões e milhões de comentaristas de internet para promover a propaganda chinesa e dar dislike em quaisquer vídeos que critiquem o governo comunista chinês. Se puderem nos fazer um favor e clicar no botão de curtir e se inscrever abaixo para contrabalançar os bots do Partido Comunista Chinês, nos ajudaria muito no algoritmo. O Partido Comunista Chinês está se vingando dos Estados Unidos da América pelas tarifas, proibindo todos os filmes de Hollywood na China.
Agora, para todos os filmes de Hollywood, a China era um grande mercado, mas há alguns pontos positivos para todos nós com essa jogada do Partido Comunista Chinês. Veja, como a China era um grande mercado para todos os produtores de Hollywood, eles sempre foram muito cuidadosos para não ofender o Partido Comunista Chinês ao construir seus filmes e ao criar suas histórias. É por isso que eles evitaram qualquer filme que cobrisse o massacre da Praça Tiananmen ou a Revolução Cultural ou algo assim. Mas agora que o Partido Comunista Chinês baniu os filmes de Hollywood, acho que podemos esperar muito mais coisas picantes quando se trata da história chinesa e do verdadeiro caráter e da verdadeira natureza do Partido Comunista Chinês e de como eles assumiram o poder. Estou pessoalmente animado com isso. Enquanto isso, o Partido Comunista Chinês está banindo filmes de Hollywood. A mídia estatal chinesa está promovendo um sentimento anti-americano para os cidadãos da China. Antes de ler este relatório, lembro que é da mídia estatal chinesa, controlada pelo Partido Comunista da China. Eles recebem seus pontos de discussão diretamente de Xi Jinping. Veja o que relataram recentemente. A China Central Television News e outras mídias oficiais chinesas relataram que, devido às próximas tarifas recíprocas em 9 de abril, os residentes americanos locais correram para os supermercados para pegar mercadorias com medo de preços altíssimos, e os americanos desencadearam uma onda de estocagem. Este relatório foi traduzido do chinês para o inglês usando tradução automática, então a gramática pode estar incorreta. Porém, essa era a mensagem, este é o vídeo que eles exibiam, mas, infelizmente, o vídeo utilizado é de 2015, até mesmo a mídia estatal está mentindo ou algo assim, claramente. É assim que o primeiro comando da capital está ficando desesperado que eles têm que empurrar propaganda falsa claramente de um período de tempo diferente. A pior parte de tudo isso são os chineses que vivem aqui nos Estados Unidos que não gostam realmente do primeiro comando da capital decidiram revidar. No entanto, vídeos filmados por vários chineses locais mostraram que a situação relatada pela mídia oficial chinesa não apareceu nos vídeos. No dia 7 de abril, Tommy, que mora em Los Angeles, foi a um supermercado perto de sua casa. Ele disse que provavelmente é um evento de pequena probabilidade que foi exagerado. Este supermercado tem muitos produtos chineses e ninguém correu para comprá-los. Tudo está normal. Lao Sun, um chinês de Seattle, filmou um Costco perto de sua casa e disse que o TikTok é bobagem. Esses bastardos são realmente bons em falar bobagens. Outro escritor disse que não houve saques. Tudo calmo como sempre. Obviamente, a história fracassou. Enquanto isso, o primeiro comando da capital tenta promover propaganda falsa, ignorando os verdadeiros chineses que lutam. Cidadãos chineses que trabalharam duro a vida toda e agora não conseguem ganhar a vida para sustentar suas famílias e seus filhos. Aqui temos um exemplo de um recém-formado em direito basicamente desabafando nas redes sociais, dizendo que o salário diário que a juventude está recebendo na China, mais especificamente uma juventude altamente educada, um formado em direito, não é suficiente para sobreviver. Eu disse ao meu supervisor que o que eu queria era seguro. Desconte do meu salário. Meu salário mensal é de 25 mil novos dólares taiwaneses. Depois de deduzir o seguro, eu receberia cerca de 18 a 19 mil novos dólares taiwaneses. Eu trabalho 12 horas por dia. Com base nisso, meu salário diário é de mais de 800 novos dólares taiwaneses. Então, mais de 30 novos dólares taiwaneses por hora. Por que eu quero seguro? Porque se eu me machucar e você não estiver disposto a pagar pelo tratamento, você vai pedir registros médicos e recibos. E eu vou precisar encontrar um advogado para abrir um processo. Se eu não tenho seguro, como posso pagar um advogado todos os dias? Sou repreendida por clientes, ridicularizada por idosos e desrespeitada por enfermeiras. Sinto que ninguém nos vê como pessoas. Sou uma cuidadora ajudando os idosos com banhos, massagens, alimentação e limpeza de fezes. Os idosos pensam que sou uma empregada. Meu empregador me trata como uma máquina. Você está rindo, certo? Até o advogado afirma que meu caso não pode ser julgado. Se tratar cuidadores como eu igual aos trabalhadores da construção, eles ao menos têm cobertura. Eu não estou. Eu não posso me dar ao luxo de ficar doente ou ferida porque não há compensação. Mesmo que eu desmaie, as pessoas dizem que estou fingindo porque ninguém nos vê como importantes. Você vê aquele homem ali? Costas curvadas, carregando uma carga enorme. Pertence a uma família, envia dinheiro para casa. Ele trabalha de manhã até a noite, nunca reclama, nunca tira uma pausa, porque se ele fizer isso, ele não será pago. Ele precisa continuar trabalhando, mesmo machucado, pois sua família depende dele e não tem escolha. Que seguro? Eu não entendo. Nós não temos seguro. Nós não temos feriados. Nós trabalhamos todos os dias. Você não entenderia.
Um graduado em direito desabou dizendo que seu salário de 2.500 yuan, as deduções de segurança social são de 1.800 yuan, deixando-os com 700 yuan por mês. Isso dá pouco mais de 30 yuan por dia. Não me parece que os cidadãos chineses estejam dispostos a comer grama por um ano, como disse o vice-presidente do primeiro comando da capital. Quando os políticos enriquecem muito, perdem a capacidade de se relacionar com o cidadão comum. Na realidade, quando os cidadãos não estão felizes, eles recorrem à violência, eles começam a incendiar coisas. E era exatamente isso que ocorria na China antes mesmo do início da guerra comercial. E a situação apenas se agravou. Aqui estão detalhes sobre cidadãos chineses, trabalhadores chineses incendiando fábricas por causa de problemas salariais. No fim de 2024, várias fábricas na China foram supostamente incendiadas por trabalhadores que não receberam seus salários e não podiam pagar para voltar para casa durante o Ano Novo Lunar. Neste ano, após a retomada do trabalho, incêndios voltaram a eclodir em diferentes regiões, espalhando-se ainda mais rapidamente. Às 6h33 da manhã do dia 17 de fevereiro, um incêndio começou no Parque Industrial Guangcheng, no distrito de Jiangbei, Chongqing. O incêndio durou mais de 7 horas, destruindo um armazém inteiro. Várias pessoas em Chongqing compartilharam vídeos nas redes sociais mostrando um prédio de fábrica no parque industrial sendo consumido pelas chamas, com uma espessa fumaça subindo para o céu. Um repórter da Cover News chegou ao local por volta das 10 da manhã. A polícia montou um cordão a 400 metros do incêndio, bloqueando o acesso para pedestres e veículos. Mangueiras de incêndio se estendiam por cerca de 1 quilômetro, captando água de um rio próximo no parque industrial. E agora parece que as coisas estão melhorando novamente. Em 14 de abril, em Shenzhou, China, um incêndio começou em uma empresa de equipamentos com explosões ouvidas no local. Internautas alegaram que a fábrica em chamas produz equipamentos de treinamento militar. Para mim, não parece que os cidadãos chineses estejam felizes com a decisão do primeiro comando da capital de revidar nesta guerra comercial. No final, a China depende dos dólares dos Estados Unidos da América e precisa do mercado consumidor americano. A China vende quase 450 bilhões de dólares em mercadorias para os Estados Unidos da América, sem incluir o que enviam para Hong Kong e depois para os Estados Unidos da América, nem o que é enviado para Vietnã, Camboja e México antes de entrar nos Estados Unidos da América. O objetivo das tarifas era garantir que a China não explorasse as brechas nas regras tarifárias. Na verdade, a maior brecha que foi fechada agora é a provisão de minimis na lei tarifária que tínhamos e que foi explorada por empresas como Temu e Shein. Você vê, quando você e eu saímos para viajar para o exterior e queremos trazer lembranças, o governo tem essa regra chamada provisão de minimis. O que isso basicamente significa é muito pequeno para se preocupar. Como isso realmente funciona é, digamos, se formos para o exterior e trouxermos algo como lembrança. Não precisamos declarar na alfândega nem pagar tarifa sobre o que estamos trazendo de volta, desde que seja menos de 800 dólares. Essa é uma ótima exceção que tínhamos incorporado para os cidadãos dos Estados Unidos da América, mas empresas como Temu e Shein começaram a explorá-lo em uma escala massiva. Na verdade, no ano passado, Temu e Shein juntas enviaram mais de 1 bilhão de pacotes sob essa exceção. E como eles faziam isso, basicamente era enviar containers cheios de pedidos para países como México e Canadá, e lá eles levavam para seus armazéns, onde desmontavam todos os pedidos em pequenos pacotes de 800 ou menos, e então eles traziam para os Estados Unidos através da fronteira terrestre que temos com ambos os países. Dessa forma, Temu e Shein não teriam que pagar quaisquer tarifas sobre seus pedidos, e além disso, todo o dinheiro, todo o produto que eles trazem usando este método, não é contabilizado como um déficit comercial contra o comércio Estados Unidos da América, China. Então, na realidade, o déficit comercial Estados Unidos da América, China é muito maior do que o número oficial indica.
Segundo os dados oficiais, exportamos cerca de 150 bilhões de dólares para a China e importamos aproximadamente 450 bilhões da China. Isso significa que temos cerca de 300 bilhões de déficit comercial. Mas, na realidade, esse número não leva em conta toda a exploração de brechas que as empresas chinesas realizam. Isso prejudicou a economia dos Estados Unidos da América. A parte boa, ou uma bênção disfarçada, é que durante essa guerra comercial, somos menos dependentes da China do que ela é de nós. Somos a nação deficitária, o povo que está comprando produtos chineses. Então, no final do dia, a China precisa mais dos dólares do que nós precisamos de coisas chinesas baratas. Considerando as tarifas, é preciso avaliar quem é flexível e quem é inflexível. Podemos realocar nossa demanda internacionalmente. Fábricas construídas estão presas onde estão. A China desenvolveu fábricas e treinou trabalhadores para vender ao mercado dos Estados Unidos da América. Podemos mover nossa demanda através das fronteiras, mas essas fábricas e cidadãos não podem. Eles estão presos e os incidentes cairão sobre eles, como no exemplo do imposto sobre a propriedade. Isso ocorre automaticamente no primeiro dia? Não, mas isso acontecerá ao longo do tempo, na plenitude do tempo? Exato. Isso é somente o básico da economia de incidentes nas finanças públicas. Se a incidência está caindo sobre outros países devido à inflexibilidade deles, os chineses agora precisam encontrar outro lugar para absorver sua demanda e seu excesso de oferta. E adivinhe, não há mais nenhum lugar para absorver o excesso de oferta. Quem comprará tanto quanto os consumidores americanos? Ninguém, certo? Não há mais lugar para absorver seu excesso de oferta. É por isso que o primeiro comando da capital está enviando seu propagandista para a televisão dos Estados Unidos da América para promover a narrativa de que a China pode sobreviver sem os mercados americanos. Apesar de não ser possível, ainda precisamos compreender o que o primeiro comando da capital busca alcançar. Eles não podem entrar nas negociações demonstrando desespero, pois isso os fará parecer fracos demais para os chineses. Por isso, o primeiro comando da capital está enviando pessoas para a televisão dos Estados Unidos da América para afirmar que a China é muito mais forte que os Estados Unidos. Enquanto isso, o primeiro comando da capital está disposto a negociar usando canais ruins. A China está totalmente preparada para lutar até o fim porque o mundo é grande o suficiente para que os Estados Unidos não sejam a totalidade do mercado no mundo. Então, se os Estados Unidos querem seguir nessa direção de se fechar completamente para o mercado chinês, seja meu convidado. A China perderá o mercado dos Estados Unidos da América, que corresponde a 15%. Nós não nos importamos. A China está aqui há 5.000 anos. Na maior parte do tempo não havia Estados Unidos e nós sobrevivemos. E se os Estados Unidos quiserem intimidar a China, lidaremos com a situação sem os Estados Unidos e esperamos sobreviver por mais 5.000 anos. Mas na minha humilde opinião, acho que o primeiro comando da capital escolheu o cara errado, porque esse cara foi exposto por dizer qualquer coisa que o primeiro comando da capital quer em uma entrevista no início deste ano. Ele tentou argumentar que o presidente chinês é como um primeiro-ministro do Reino Unido ou um presidente dos Estados Unidos da América. Mas, quando perguntado se ele poderia criticar algo que o presidente chinês fez, ele não conseguiu sequer citar uma única coisa. Isso apenas mostra o tipo de medo que o primeiro comando da capital incute em seus cidadãos para nunca criticar o partido ou a ação do partido. Preferimos um sistema que beneficie o povo chinês. Não falei sobre o que funciona ou não. Você tem um grande crescimento econômico, mas você é uma ditadura. Não há ditadura, você simplesmente faz o que quer. Na cédula de votação não há votos contra ele e todos simplesmente o seguem. Isso é uma ditadura quando você tem um nome várias vezes depois, mas é uma ditadura. Quantos candidatos há na cédula de votação? Quantos rei e rainha? Quando o rei sucede a rainha? Sim, quantos candidatos há na cédula de votação? Como? Muitos quantos? Faz isso. A Grã-Bretanha não ser uma democracia plena por ter uma monarquia é discutível. Como republicano, defendo que nos livremos da monarquia e sejamos uma democracia completa. Posso dizer isso aqui, mas na China não se pode. Não se pode agir contra isso lá. Mas aqui eu posso sair às ruas. Posso segurar um cartaz pedindo para nos livrarmos do rei Charles e protestar em frente ao Palácio de Buckingham. Isso não é possível na China. Não é possível nem colocar o nome de outra pessoa na cédula de votação, demonstrando a insegurança do líder. Os primeiros mísseis de longo alcance começaram a ser testados pelos alemães ainda na Segunda Guerra Mundial, mas ganharam notoriedade na Guerra Fria, principalmente por conta das demonstrações de força dos Estados Unidos e da antiga União Soviética.
No entanto, assim como a tecnologia empregada nos foguetes tem avançado nos últimos anos, a tecnologia utilizada nos mísseis também avançou. Em 2022, o mundo viu o emprego de mísseis hipersônicos na Ucrânia. Eles já existiam há alguns anos, mas o conflito no território ucraniano marcou seu primeiro uso. Diferente dos mísseis da Guerra Fria, os hipersônicos eram mais rápidos, difíceis de serem detectados e ainda podiam fazer manobras evasivas. Entretanto, os ucranianos receberam o sistema antimísseis Patriot. No começo de 2023, a Rússia fez novos ataques usando seu míssil hipersônico Kinzhal, mas parte dos mísseis foi interceptada por esse Patriot norte-americano. Apesar disso, mesmo o avançado sistema defensivo não foi o suficiente para interceptar todos os mísseis. Na época, o Ministério da Defesa russo negou a informação de Kiev e afirmou que apenas um dos supersônicos foi destruído e os outros conseguiram destruir uma base de armazenamento do Patriot americano. Para especialistas, tentar destruir mísseis hipersônicos é quase como tentar a sorte. Não é algo impossível, mas arriscado, pois os projéteis restantes podem causar grandes danos. Prevendo o perigo das novas ameaças, cientistas norte-americanos acharam um possível meio de combater as ameaças hipersônicas com mais eficiência, e essa se chama Mutant. Olá, meus amigos e amigas, eu sou o Felipe Paião, editor do Tecmundo, e no programa de hoje vamos falar sobre o Mutant, ou Mutante, a aposta dos americanos contra as ameaças hipersônicas. Então já deixa o like para fortalecer e bora conhecer o míssil, que pode até mudar de forma. Em tese, o objetivo de um míssil é atingir o alvo e explodir, mas imagine um modelo que pode mudar de forma em pleno voo. Essa é uma ideia que já existe na ficção, onde mísseis podem se transformar em diversos objetos, mas a ideia já está sendo testada no mundo real. Base aérea de Wright-Patterson, Ohio. Neste local altamente secreto fica o ALFR, ou Laboratório de Pesquisas da Força Aérea dos Estados Unidos. Deste lugar já saíram diversas tecnologias militares e colaborações com outros órgãos como a NASA. Lasers, munições especiais e satélites foram e estão sendo criados neste local. Recentemente, o Laboratório de Pesquisas da Força Aérea anunciou que está trabalhando em algo fora do padrão, que até parece ter vindo de algum filme de ficção dos anos 90. Um novo tipo de míssil, batizado de Mutante, e que recebeu este nome porque tem uma capacidade de mudar de forma em pleno voo. O Mutante tem uma cabeça articulada, capaz de mudar de direção para atingir alvos ágeis como mísseis hipersônicos que, além da já conhecida velocidade, podem fazer movimentos para enganar as atuais defesas antimísseis. Outros possíveis alvos são caças ou drones. Vale lembrar que mesmo drones que não são tecnicamente rápidos podem fazer manobras para evitar que sejam abatidos. Apesar de parecer algo inovador, a ideia de um míssil que muda de forma já estava na mesa de pesquisadores na década de 50, mas os limites tecnológicos da época impediram que o projeto avançasse, assim como outros projetos de armas que estão engavetados até os dias de hoje. O Mutante é um míssil Hellfire, que foi modificado para que sua cabeça se tornasse articulada. Um dos motivos que fizeram esse projeto ser desengavetado após mais de 70 anos foi o atual conflito da Ucrânia, onde projéteis mais avançados tecnologicamente e em altas velocidades estão dando trabalho para as atuais defesas antimísseis, já que esses sistemas disparam mísseis que têm grande dificuldade de mudar de direção. Os Estados Unidos já vinham trabalhando em outras tecnologias visando a interceptação de alvos hipersônicos, como um sistema de armas lasers, que já é testado contra alvos móveis. Aqui no TechDocs já falamos sobre o sistema de arma laser, então dá uma olhadinha lá caso queira conhecer. Ele vai estar aqui em cima ou aqui embaixo na descrição. Atualmente, os testes do Mutante estão acontecendo no solo com a ajuda de um longo trilho especial com um alvo final. Nos testes, o míssil é colocado sobre os trilhos que garantem que ele não saia voando e em seguida é disparado contra a parede, bem semelhante às pistas de carros de brinquedo como as da Hot Wheels. Diferente dos carros de brinquedo, o Mutante não sai da Terra. Por meio dos efeitos, do impacto, da trajetória e com a ajuda de muitos cálculos, os pesquisadores conseguem entender como seria a atuação desse míssil sem a necessidade de dispará-lo no ar. Um processo semelhante também acontece nos testes de colisão de automóveis. Em tese, o Mutante voaria como um míssil normal e, a depender do movimento do alvo, iniciaria sua transformação em pleno ar por meio de um sistema de acionamento de articulação que é composto por uma casca de alta deformação
que envolve o sistema de acionamento eletromagnético interno. Tudo isso ligado a um design que permite que a cabeça articulada gire em pleno ar sem perder a força. De acordo com os militares norte-americanos, o mutante é uma forma de transformação ativa que envolve giro de alta velocidade da cabeça. Dessa forma, seria possível perseguir e neutralizar alvos em alta velocidade, mesmo que eles mudem de direção. Entretanto, o mutante não é o primeiro míssil que muda de forma em pleno ar e que usa tecnologia envolvendo o giro para atingir seus alvos. Nos últimos anos, os Estados Unidos têm usado o R-9X Ninja para literalmente abater seus alvos em operações secretas contra o terrorismo. Vale notar que o Hellfire, que está servindo de base para a criação do mutante, surgiu na década de 70 a 80 e tinha o objetivo de destruir os resistentes tanques soviéticos. Alguns anos depois, esse míssil passou por diversas atualizações tecnológicas, como a capacidade de ativar suas múltiplas cargas explosivas em momentos distintos. Diferente dos modelos convencionais que explodem durante o impacto, o Hellfire pode ser programado para explodir em momentos distintos, como antes ou após o impacto. No entanto, devido a erros em operações que resultaram na morte de civis, principalmente em regiões do Oriente Médio, foi criada a versão Ninja do Hellfire, um míssil mais discreto e que não explode, mas possui uma elevada taxa de letalidade que literalmente fatia seus alvos. Quando disparado, ele usa a velocidade e energia cinética de um míssil de 45 kg armado com 6 longas lâminas que se desdobram em alta velocidade momentos antes do impacto para eliminar seus alvos. Segundo relatos, esse míssil foi usado para eliminar o vice-líder da Al-Qaeda em 2017 e outros membros da organização. Apesar de não ser exatamente uma nova tecnologia, essa versão do Hellfire permaneceu oculta por 5 anos nas sombras do arsenal norte-americano. O último ataque utilizando a bomba ninja que se tem notícia aconteceu em 2022, quando também líder da Al-Qaeda estava na varanda de sua casa. Na época, vizinhos afirmaram que ouviram o som de um vento estranho e quando saíram para ver o que tinha acontecido, encontraram o líder da organização sem vida. Com a chegada do mutante, é bem provável que uma nova geração de mísseis que mudem de forma possa aparecer, tornando as defesas antimísseis menos eficazes diante de novas ameaças como os hipersônicos. E se você chegou até esse ponto, eu gostaria primeiro de agradecer por acompanhar a fundo o nosso conteúdo e depois pedir para que deixe também sua curtida no vídeo para demonstrar para o YouTube que a discussão que propomos aqui é relevante. Eu te vejo no próximo Tech Docs. Um grande abraço. Tchau, tchau. Os porta-aviões dos Estados Unidos podem estar em perigo. No deserto de Taklamakan, no noroeste da China, maquetes em tamanho real desses gigantes do mar estão sendo usadas como alvo para treinamentos militares. Para evitar a possível perda de sua joia mais preciosa, o USS Gerald R. Ford, avaliado em 13 bilhões de dólares, a Marinha dos Estados Unidos tomou uma decisão ousada: equipar o navio com a arma a laser mais poderosa já desenvolvida. Mas o que exatamente é essa tecnologia? É isso que vou te mostrar agora. O USS Gerald R. Ford é o maior e mais caro navio de guerra já construído. Com 13,3 bilhões de dólares em investimentos, ele possui um convés de voo de mais de 2 hectares e incorpora as tecnologias mais avançadas, projetadas para manter sua supremacia até 2050. Esse colosso pode abrigar mais de 60 aeronaves de combate e suporte, com capacidade para acomodar até 90. Ele se eleva dezenas de metros acima da linha d'água e pesa incríveis 97 mil toneladas, 32 mil a mais do que os maiores navios da Segunda Guerra Mundial. Alimentado por 2 reatores nucleares avançados, o Ford gera 3 vezes mais energia do que os porta-aviões atuais dos Estados Unidos, produzindo cerca de 300 megawatts de potência elétrica. Entretanto, mesmo com toda essa potência e tecnologia embarcada, os sistemas de defesa atuais dos porta-aviões americanos, como o Aegis, começam a se mostrar ineficazes diante das novas ameaças. O Aegis, por exemplo, é um sistema de defesa antimísseis altamente sofisticado, projetado para interceptar mísseis balísticos e de cruzeiro. Porém, com a chegada de mísseis hipersônicos, que podem voar a altíssimas velocidades e manobrar de forma imprevisível, essas defesas estão sob constante desafio. O tempo de reação e a precisão para interceptar esses novos mísseis são limitados, criando uma vulnerabilidade que coloca em risco toda a frota. Mas ser grande e poderoso não é garantia de segurança. Novos mísseis antinavio da China,
Alguns capazes de alcançar velocidades hipersônicas superiores a Mach 5 ameaçam tornar o Ford e toda a frota do Pacífico obsoletos. Um relatório atualizado em agosto de 2022 pelo Serviço de Pesquisa do Congresso dos Estados Unidos levantou preocupações sobre a capacidade de sobrevivência desses navios em situações de combate contra adversários como a China, que possuem drones e mísseis antinavio avançados, em grande quantidade. A Rússia também tem armas hipersônicas, mas é a China que mais preocupa a Marinha Americana. A China não esconde que suas armas foram desenvolvidas para afastar os navios americanos. O campo de testes no deserto de Taklamakan tem maquetes em escala real de porta-aviões dos Estados Unidos usados como alvos práticos. Embora o USS Ford e outros navios tenham sistemas de defesa antimísseis, eles não são suficientes para protegê-los em uma batalha prolongada contra os armamentos mais recentes da China. Para manter sua dominância no Pacífico e garantir a sobrevivência de seus navios, a Marinha dos Estados Unidos está apostando alto em uma tecnologia que parecia fora de alcance: o laser. Os mísseis hipersônicos, como o DFZF da China, representam um desafio inédito para as defesas navais. Esses mísseis viajam a velocidades superiores a Mach 10, tornando-os extremamente difíceis de detectar e interceptar a tempo. Além disso, eles podem realizar manobras evasivas em pleno voo, o que aumenta ainda mais a dificuldade de defesa. Isso significa que os sistemas tradicionais, como os interceptores de mísseis e as contramedidas eletrônicas, estão ficando obsoletos diante dessa nova geração de armamento. A urgência em encontrar uma solução é evidente, e é aí que entram as armas a laser. Com o poder de disparar na velocidade da luz, lasers têm a capacidade de neutralizar a ameaça de mísseis hipersônicos. E o Ford, com seus gigantescos reatores nucleares, tem a fonte de energia ideal para essa arma. Os lasers podem ser recarregados rapidamente, permitindo repelir enxames de drones sem a necessidade de munição tradicional, o que dá aos navios um potencial de fogo praticamente ilimitado. Além disso, o custo de disparo de um laser é mínimo em comparação com os milhões de dólares que cada míssil defensivo pode custar. Em 2021, o governo Biden formou uma força-tarefa do Pentágono para avaliar a ameaça representada pela rápida expansão naval da China. Um ano depois, o Departamento de Defesa declarou a China como o competidor estratégico mais importante dos Estados Unidos. Com mais de 770 navios militares e da guarda costeira, o poderio naval chinês é mais que o dobro do tamanho da frota americana e está concentrado no Pacífico, enquanto a frota dos Estados Unidos é dividida entre o Atlântico e o Pacífico. Enquanto a China desenvolve armas mais avançadas, como o míssil hipersônico DFZF, que pode alcançar Mach 10 e atingir alvos a mais de 1.500 quilômetros de distância, a Marinha dos Estados Unidos precisa de uma solução rápida. Lasers de alta potência são uma esperança, mas para enfrentar mísseis hipersônicos, a Marinha estima que precisa de um laser com pelo menos 300 kW de potência. Esse sistema poderia queimar os materiais altamente resistentes ao calor dos mísseis, como grafite pirolítico, que pode suportar temperaturas acima de 1000 graus Celsius. A tecnologia está avançando. Em 2022, a Marinha instalou seu primeiro laser permanente em um destroyer da classe Arleigh Burke, com uma potência de 60 kW. Este laser, chamado Helios, já é integrado com os sistemas avançados de radar e controle de armas do navio, mas a Marinha espera aumentar sua potência para 150 kW. No entanto, para enfrentar ameaças maiores, como mísseis de cruzeiro e armas hipersônicas, o objetivo é alcançar lasers de até 1 megawatt de potência. Apesar do otimismo em torno dos lasers, ainda existem desafios significativos a serem superados. A produção de lasers com potência suficiente para interceptar mísseis hipersônicos em pleno voo requer uma fonte de energia extremamente robusta e tecnologias que ainda estão em fase de desenvolvimento. Além disso, há questões de logística, como o custo e o tempo para implementar esses sistemas em larga escala em toda a frota. A Marinha dos Estados Unidos enfrenta uma corrida contra o tempo, e embora o futuro dos lasers seja promissor, ainda não há garantias de que eles serão implementados em tempo de neutralizar a ameaça crescente. Embora a Marinha esteja correndo contra o tempo para implementar essas armas futuristas, o desafio é grande.
A rápida evolução das armas antinavio da China torna os porta-aviões americanos mais vulneráveis do que nunca. Uma única rajada hipersônica pode decidir o destino da frota mais poderosa do mundo. Mesmo assim, a Marinha dos Estados Unidos deposita suas esperanças nas armas a laser para defender seus navios por uma fração do custo de uma única xícara de café. E você, o que acha dessas novas armas a laser? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Fuerzas Especiales Chinas convocan reunión con Claudia Sheinbaum para definir debilidades y posibles mejoras del ejército mexicano. Isso aqui é incrível. O Jornal Nacional parece que fez jornalismo sobre o governo Lula pela primeira vez depois de tanto a Globo passar pano pro governo, agora com uma reportagem destruidora, detonadora, que humilhou Lula e que expôs todas as mentiras de Lula, do governo Lula, a respeito daquele tal de asilo à ex-primeira-dama corrupta do Peru, a Nadine Heredia. Eu tô ainda realmente incrédulo com essa reportagem, que foi exibida agora, nessa sexta-feira à noite, no Jornal Nacional. A Globo simplesmente mostrou, por A mais B, como foi que Lula e o PT mandaram a Odebrecht fazer repasses e repasses de milhões de dólares para a campanha do ex-presidente peruano, o Ollanta Humala. E como que a esposa dele, a Nadine Heredia, era quem recebia as malas e malas de dinheiro da Odebrecht em um apartamento em Lima. Dinheiro esse que depois seria usado para financiar ilegalmente a campanha vencedora de Humala no Peru. Gente, é inacreditável. A Globo realmente veiculou isso aqui em rede nacional para o Brasil inteiro ver. E no final, o governo brasileiro mandou uma notinha totalmente pífia, fraca, patética, tentando aí justificar a participação de Lula nessa crise inteira. Fica aqui comigo que eu vou te mostrar essa reportagem bomba do Jornal Nacional e no final eu vou te dizer por que a nota do governo brasileiro é mentirosa. Então, assiste aqui comigo que vale a pena conferir esse vídeo aqui, ó. A colunista de O Globo, Malu Gaspar, autora de A Organização, livro sobre a Odebrecht e a Lava Jato, lembrou que em 2011, investigações indicaram que Ollanta Humala e Nadine Heredia receberam dinheiro da Odebrecht para a campanha à presidência. Ao todo, cerca de 3 milhões de dólares. O ex-presidente Lula, então, pede para os Odebrecht darem dinheiro para a campanha do Ollanta Humala. O Jorge Barata, que era esse chefe da Odebrecht no local, negocia isso e começa a passar dinheiro para eles, primeiro pelo Departamento de Operações Estruturadas, via depósitos mesmo na conta dela. Mas chega uma hora em que ela diz para ele que precisa do dinheiro lá mesmo, no local, precisa do dinheiro em espécie. Malu Gaspar apurou também que o ex-diretor da Odebrecht passou a entregar dinheiro de propina a Nadine em um apartamento da campanha de Humala, na capital peruana. O que ele fazia? Ele recebia o dinheiro do Brasil, botava o dinheiro dentro de uma mochila e ia com um assessor até um apartamento que não era bem a casa deles, era um apartamento usado para realizar encontros de campanha num bairro de classe média, nem era identificado como comitê de campanha, muito simples, sem muita mobília nem nada. Ele chegava lá, ela o recebia, ela esvaziava a mochila com o dinheiro e botava o dinheiro no armário. E, segundo o que eu apurei, foram algumas visitas desse tipo em que ele levava coisa de 200 mil, 300 mil dólares para entregar para ela. A Secretaria de Comunicação da Presidência afirmou que, abre aspas, não procede a informação de que o presidente Lula teria pedido ao Odebrecht para repassar dinheiro para a campanha de Humala, conforme se pode depreender dos debates estabelecidos sobre o assunto no âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal. E que não deve o governo brasileiro, evidentemente, reinaugurar um tema que já foi correta e adequadamente superado por nosso sistema de justiça, fecha aspas. Gente, que coisa patética, que coisa ridícula essa notinha aí, viu? Conversa pra boi dormir essa notinha da presidência. É mentira que o STF já se manifestou sobre esse tema, porque o STF não tomou nenhuma decisão relacionada a Lula, dizendo que esses fatos não existiram, que nunca aconteceram. Não.
Aliás, em nenhuma decisão do STF que anulou os casos ou provas da Lava Jato, o STF teve a coragem de dizer que os fatos são mentirosos ou que os fatos não aconteceram. Eles não têm coragem de fazer isso. E mais, essas provas são todas plenamente válidas lá no Peru, porque as autoridades peruanas vieram ao Brasil, a gente recebeu elas lá em Curitiba, na força-tarefa da Lava Jato, e lá eles fizeram acordos diretos com a própria Odebrecht, em que a Odebrecht reconheceu e confessou novamente todos esses crimes e se comprometeram ainda a pagar para as autoridades peruanas, para o Peru, mais de 150 milhões de dólares em multas. Só aqui no Brasil mesmo que essas empreiteiras tiveram suas multas suspensas ou abatidas com um descontão do governo Lula. Nossa, que coincidência, né? Justamente o Lula acusado na Lava Jato. Só aqui que as provas foram anuladas e todos os envolvidos conseguiram impunidade. Só aqui porque o Brasil do governo Lula, em lua de mel com o STF ali, ó, é um país mais bananeiro do que qualquer outro país da América do Sul. Agora eu quero ouvir a sua opinião. O que você achou dessa reportagem aí humilhante para Lula no Jornal Nacional, em que o Jornal Nacional disse que o dinheiro era entregue da Odebrecht para a campanha lá do Lanto Mala a pedido de Lula, por orientação deles? Me conta aí nos comentários, curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho para você não perder análises como essa e torne-se membro do canal para você receber conteúdos exclusivos, além dessa também ser uma forma de você apoiar o nosso trabalho. Deixa eu deixar um parênteses aqui no final. Será que o Lula está com medo de uma delação da Nadine, do Lanta, que aponte que era ele o responsável por fazer a providência de que as propinas serão pagas? Será que é isso? Será que ele está com medo de uma nova linha de investigação? Conta aí para mim. Um grande abraço, um ótimo final de semana. Que na Argentina, o presidente Javier Milei determinou a eliminação de impostos sobre carros e motos. Os meus amigos libertários dizem que imposto é roubo. Javier Milei é um libertário. Nunca conseguiremos acabar com os roubos, mas podemos trabalhar para reduzi-los ao mínimo necessário. Milei está aplicando na Argentina a única receita de prosperidade que é realmente sustentável, a liberdade econômica. E fazendo isso, ele, ao mesmo tempo, salva a Argentina e nos mata de inveja. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa! E você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.